E ali aqueles povos, eles não adoravam o Deus de Abraão, o Deus criador, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, e mandaram eles ali, e houve uma mistura. É por isso que, por causa dessa mistura, que houve a separação entre judeu e samaritano, porque os judeus foram separados pelo governo de Jerusalém, e os samaritanos foram separados pelo governo de Samaria. E então Samaria, aquelas 10 tribos, misturou com as outras nações, misturou com o mundo, aleluia. Então houve, a partir desse momento, houve aquela divisão que sempre teve entre judeu e entre samaritano. Por isso que quando o Senhor Jesus chegou na mulher do poço de Samaria e falou com ela, a mulher era samaritana, era desse povo, era dessa linhagem, e a mulher falou para ela: mas não és tu judeu, não podes conversar comigo, eu sou samaritana. Porque os judeus se separaram do samaritano, porque eles se misturaram com as outras nações, eles se misturaram com os outros povos, os seus costumes, as suas roupas, os seus deuses, as comidas, as maneiras das famílias viverem, das famílias se portarem. E então aqui naquele momento, nessa época que nós lemos essa palavra, aleluia, foi enviado leões dentro da cidade, e os leões começaram a matar as pessoas, invadir as casas, a pegar as crianças, bendito ao Senhor, aleluia, atacar os homens, aleluia, houve um grande desespero, aleluia, naquela cidade. Aí sempre que acontecia alguma coisa, eles tinham o costume de buscar alguém, de consultar alguém, de saber o que estava acontecendo, e ali foram consultar os sacerdotes, aleluia, foram consultar e saber por que aqueles leões tinham invadido. E os sacerdotes, consultando a Deus mandou uma resposta e disse: é porque eles não estão respeitando o Deus da terra, eles não estão respeitando o culto do Deus da terra. É por isso que os leões invadiram a cidade, é por isso que os leões invadiram as casas, é por isso que veio, aleluia, para eles ter medo, para eles poderem ter medo, aleluia. Porque, irmãos, aleluia, existe duas maneiras de temer a Deus: ou se teme a Deus porque ama Ele, porque reconhece Ele como Deus Criador, como Deus Formador, pela sua misericórdia em Cristo Jesus, ou então teme a Deus com medo. Bendito seja o Senhor. Quando alguém entra no território de Deus, quando alguém entra no território do Criador, aleluia, ele tem que respeitar. Bendito seja o Senhor, aleluia. Então eles invadiram o território de Deus, aleluia, porque Israel era território de Deus. Por mais que no geral eles estavam em desobediência, mas no meio daquela desobediência tinha pessoas guardando os mandamentos, tinha pessoas guardando a palavra, tinha pessoas fazendo a coisa certa, aleluia. Mesmo que estava sob o governo de outra nação, mas tinha pessoas que conservavam o coração puro, guardando a lei, guardando os mandamentos, aleluia. E aquela terra era uma terra santa, dada por Deus, uma terra onde se fazia culto a Deus, aonde se sacrificava a Deus, aonde morava um povo abençoado por Deus, porque Deus abençoou aquela terra através de Moisés, dos sacerdotes, de Arão, de Josué, através das festas solenes, de tudo que foi consagrado. Aquela terra era uma terra consagrada, aquele lugar era um lugar consagrado, aonde Deus manifestava o seu poder, aonde Deus manifestava a sua glória, aonde Deus vivia com o seu povo. Aleluia. Mas como chegou os outros povos, como chegou as outras nações e começou a misturar os costumes, a Israel e alguns daqueles povos começou a implantar os seus costumes de outros deuses, outras maneiras de viver, outras maneiras de adorar, outros deuses que não eram o Deus Criador, que não era o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Então, como eles não respeitaram Deus, como eles não temeram a Deus, aleluia, pelo caminho do amor, do respeito, da consideração, da fé, da crença, aleluia, Deus, aleluia, invadiu ali para colocar medo neles e colocar: peraí, aqui é lugar do meu culto, tem que respeitar o Deus da terra, tem que respeitar o costume do Deus da terra, tem que respeitar o culto e o costume do Deus da terra. Se vocês quiserem ficar com Deus de vocês, vá para lá, pega os altos, pega os outros lugares, mas tem que respeitar o costume do Deus da terra. Então o rei mandou consultar o sacerdote, e o
sacerdote trouxe a resposta. Fala para eles, aleluia, respeitar o Deus da terra. Fala para eles respeitar a terra. Fala para eles respeitar o lugar. Aleluia, e os leões vão embora. A partir do momento que eles respeitar o Deus da terra, que eles respeitar o costume do povo de Israel, que eles respeitar o culto de Israel, aleluia, os leões vão embora. Porque o governo da Síria, eles não invadiram só a terra, mas eles estavam invadindo a cultura de Israel, eles estavam invadindo o costume de Israel, eles estavam invadindo a fé de Israel, aleluia, e Deus queria, aleluia, preservar ali a sua lei, a sua doutrina, os seus mandamentos, e que prevalecesse o respeito pelo seu mandamento, pela sua lei, pela sua doutrina. E Deus mandou aqueles leões para colocar medo, para colocar respeito. Bendito seja o Senhor. E hoje Deus manda essa palavra para falar com todos nós, aleluia, que estamos não mais, aleluia, a nossa vida, ela está sob o governo de Deus, a nossa vida está sob o governo da graça, aleluia. A graça, ela ensina o homem a viver o Evangelho, a graça, o governo do Evangelho, ele traz para nós os costumes de Cristo, ele traz para nós a maneira de viver. O Evangelho ensina o pai a ser pai, ensina a mãe a ser mãe, o Evangelho ensina a criar criança, ensina o jovem, ensina a maneira dos seus costumes, a maneira de viver. O Evangelho ensina a nós cultuar, ensina a nós adorar. Aleluia. Veio Cristo, aleluia, para ensinar o Evangelho da graça, para trazer o costume do Evangelho da graça na terra, aleluia, para trazer o governo, aleluia, de Israel, aleluia, porque dentre os governos do mundo, dentre os 8 governos que vai ter no mundo, aleluia, existe o governo de Cristo, porque Daniel viu numa visão uma estátua cabeça de ouro, ao peito de prata, ao meio de ferro, aos pés de barro. O rei Nabucodonosor teve a visão e foi consultar Daniel naquela visão, e no meio da visão Nabucodonosor que caía do céu, e essa pedra esmiuçava a estátua, aleluia, a estátua, aleluia, se despedaçava toda, e daquela pedra grande governo, e daquela pedra grande reinado, e mandou chamar os sábios, astrólogos, e ninguém sabia decifrar o sonho, mas quando chamou Daniel já estava com a visão, não precisou nem o rei falar, falou: você teve um sonho, cabeça de ouro, a cabeça de ouro é o teu reinado. Nabucodonosor já era o terceiro reinado mundial, porque já tinha caído o Egito, já tinha caído a Síria, Babilônia governando sobre o mundo. E Daniel falou: a estátua é Nabucodonosor, e a cabeça de ouro é o teu reinado que hoje governa o mundo. Após você vai vir o peito de prata, que é o reinado dos medos e dos persas, o 4º governo mundial. Depois vai vir o reinado da Grécia, o 5º governo mundial. Depois vai vir os pés de ferro, que os miúça, que estraçalha tudo, as pernas de ferro, que pisam os reinos, que estraçalha os reinos, que mata, que destrói. É o Império Romano, o 6º reino. Bendito seja o Senhor. Mas uma pedra caiu quando o Império Romano governava. Ele viu uma pedra. Daniel falava na visão que quando foi no governo da pedra, no governo de ferro, caiu uma pedra do céu, ali esmiuçou aquela estátua. Bendito seja o Senhor. A igreja sabe que pedra que é essa, aleluia, é aquela mesma pedra que Jacó deitou a cabeça quando ele saía com a promessa. Ele deitou a cabeça com a pedra para descansar. Quando ele deitou a cabeça, ele viu o céu aberto e os anjos subindo e desciam. Jacó ungiu aquela pedra e disse: esse não é outro lugar, senão a casa de Deus, aleluia. Ungiu aquele lugar, fez um culto, fez um voto. Era a pedra, era Jesus, a pedra da esquina, a rocha divina. Deus deu uma visão para Jeremias. Jeremias, desce para o ribeiro, pega o cinto, aleluia, pega o teu cinto e desce para o ribeiro. Aleluia, o que é, Senhor? O que é esse cinto? Esse cinto é o pecado do meu povo. Coloca o cinto debaixo da pedra e daqui tantos dias você volta. Quando ele voltou, levantou a pedra, o cinto estava podre. Deus falou com Jeremias: o cinto representa o pecado do meu povo e a pedra representa aquele que eu vou mandar para purificar o coração do meu povo, para purificar a alma do meu povo.
Jesus podia vir como ouro, Jesus podia vir como prata, Jesus podia vir como diamante. Por que ele veio como pedra? Porque o fogo para ser usado precisa ser purificado, o ferro para ser usado precisa ser purificado, a prata para ser usada precisa ser purificado. E Jesus não veio para ser purificado, Jesus veio para purificar. E as pedras, as águas mais limpas e puras estão entre as rochas, estão entre as pedras, aleluia. E os filtros que é feito para purificar as águas é feito de rocha, é feito de pedra. Da onde vem o ouro? Vem das pedras. Da onde vem o minério? Onde é que tem minério? Onde é que tem riqueza? É no meio das pedras, é no meio da rocha. Ele não veio para ser purificado, ele veio para purificar. E na visão ele mexia com vara de ferro, porque o ferro é tirado da rocha. Bendito seja o Senhor. E na visão caía e tinha o sarro toda a estátua, aleluia, e implantava o seu governo, e implantava os seus costumes. E quando o sexto reinado governava, que era o Império Romano, as pernas de ferro, a pedra nasceu na manjedoura, na pequena Belém, aleluia, bendito é o Senhor. Ali na pequena Belém nasceu a pedra, dentro da manjedoura a pedra caiu, aleluia, soldada da mão, e veio para implantar o seu governo, e veio para implantar os seus costumes. Passou na vida de Pedro, passou na vida de João, passou na vida de Tiago, passou na vida de Mateus, passou na vida de Natanael, aleluia, foi chamando os seus e foi implantando o seu governo, e foi ensinando o costume de Cristo, foi ensinando o costume do Evangelho, foi ensinando o costume da graça, foi ensinando os homens, foi ensinando a família, foi dando os seus mandamentos, foi deixando os seus costumes, e foi ensinando para a humanidade, foi ensinando para as nações. Naquela época já havia acabado o reinado da Grécia, que era o reinado dos grandes pensadores, dos grandes intelectuais, que até hoje tem as suas ideias e os seus livros espalhados sobre a terra, aonde ensinou, onde houve uma grande revolução, aonde houve uma grande mudança na maneira de viver, na maneira de se portar, nos costumes, na cultura. Mas Jesus veio para trazer a cultura da graça, o evangelho da graça, ensinar a mulher a se vestir, ensinar o homem a se portar, ensinar a mãe a ser mãe, ensinar o pai a ser pai, ensinar o jovem a como se portar uma criança, a como se portar, ensinar o amor, ensinar a verdade, ensinar a justiça, ensinar o novo culto, ensinar uma nova adoração. Já não era mais o costume do Deus da terra dessa palavra, era sacrificar o bode, um carneiro, uma pomba, era um santuário. Mas Jesus veio trazer um outro costume, veio trazer uma nova maneira de culto, veio trazer uma nova maneira de adoração. Porque quando a mulher no poço de Samaria perguntou: nós está aqui em Samaria, e alguém fala, tem que adorar em Samaria, tem que adorar em Jerusalém. E Jesus falou para a mulher: em verdade te digo, mulher, que os verdadeiros adoradores daqui para frente vai adorar em espírito e em verdade. Aleluia. A igreja não é de madeira, a igreja não é de... aleluia. A igreja verdadeira é o teu coração, é a tua vida, é a tua mente, é o teu corpo, aonde acontece o culto mais sagrado, aonde acontece o louvor mais sagrado. O altar é o teu coração, o altar é a tua mente, aonde é sacrificado o louvor, aonde sai o glória, aonde sai o cântico, aonde sai o hino, aonde sai uma adoração. E Jesus deixou para nós ter aqui o Espírito Santo junto esse costume de cultuar, esse costume de adorar. Ensinou para a mulher, aleluia, que ela tem que ter um só marido, e que ela não pode trair, e que ela não pode adulterar. Ensinou para o homem que ele a sua esposa, assim como Cristo amou a igreja. Esse é o
Cristo. O costume da graça ensinou aos homens a amar a sua esposa. Quando Cristo amou a igreja, ensinou a dar a sua vida durante, ensinou a mulher a cuidar da sua casa, a cuidar do seu marido, a cuidar dos seus filhos, a defender a sua casa, a ser mulher sábia, a ser mulher virtuosa. Ensinou ao homem a oração. O que Jesus fazia, como era o costume de Jesus? O costume de Jesus era pregar, o costume de Jesus era amar, o costume de Jesus era perdoar, o costume de Jesus era salvar, o costume de Jesus era ser humilde, o costume de Jesus era ser sincero, o costume de Jesus era ser verdadeiro. E Jesus partiu para a glória, mas deixou o costume dos apóstolos, deixou o costume para a igreja. E qual era o costume dos apóstolos? Os apóstolos tinham costume de orar, os apóstolos tinham costume de profetizar, os apóstolos tinham costume de ser fiel, os apóstolos tinham costume de guardar a palavra, de guardar o mandamento. Aleluia, veio, irmão, aleluia, o sexto governo, aleluia, se levantou outra pedra, mas não pôde calar esse governo espiritual, aleluia, de Jesus, aleluia, da pedra que caiu, e foi crescendo, e foi tomando conta do mundo antigo. O poder caiu, porque Jesus, antes de partir, falou para os seus discípulos: aguarde Jerusalém, até que você seja revestido do poder, porque vocês vão ser minha testemunha até os confins da terra. E está escrito na época de Paulo, na época dos apóstolos, todo mundo antigo ouviu falar de Jesus. Só em Éfeso, no maior templo religioso daquela época, quando o apóstolo Paulo chegou, tinha várias estátuas, tinha vários deuses, cada deus representava uma cultura, cada deus representava um povo, cada deus representava um costume, cada deus representava uma nação. O apóstolo Paulo foi passando, e quando chegou um Deus desconhecido, ele falou, chamou a atenção e disse: agora é minha vez de pregar. Eu não vou pregar para vocês de Ana, de Efésio, eu não vou pregar Baal, eu não vou pregar Dagon, eu não vou pregar Sefarvaim, eu não vou pregar para Meleque, eu não vou pregar para Lainha, aleluia, glória a Jesus, mas eu vou pregar o Deus desconhecido para vocês. É o Deus que encontrou com Abraão, é o Deus que chamou Abraão, é o Deus que abriu os céus e a terra, é o Deus que ensinou a lei para Moisés, é o Deus que levantou Davi para governar a nação mais poderosa da terra, a nação mais santa e poderosa naquela época. E foi pregando naquele templo, e todo mundo antigo foi conhecido do Deus desconhecido para ele, mas conhecido de Paulo, conhecido de Pedro, conhecido de Maria. E todo mundo fala do costume desse povo, aleluia. O teu véu é o costume do Evangelho, é pregado pelo Evangelho. As mulheres que têm o costume de Cristo cobrem a cabeça com véu. As mulheres que têm o costume de Cristo, a roupa dela é decente, ela não usa roupa curta, ela não usa roupa sensual. As mulheres que têm o costume de Cristo não usa joia, não usa pintura, não trai o marido, é humilde, é sincera, é honesta, é verdadeira, é cuidadora da casa, defende o casamento, defende a casa, defende a família, aleluia. Não é paroleira, não é fofoqueira, aleluia, mas é uma mulher santa. Na sua boca tem glória, na sua boca tem louvor, na sua boca tem adoração. O homem tem o costume de Cristo, ele tem costume de orar, ele é um bom esposo. Marido que tem costume de Cristo não bate na mulher, não expõe consigo, ensina a graça, ensina a doutrina, ensina o Evangelho, prega com amor, abraça com amor, aleluia, não é beberrão, aleluia, não joga, não mente, não engana ninguém, é honesto, é justo, é sincero, é verdadeiro. A casa que tem o costume de Cristo, a casa tem oração, a casa tem cântico, a casa tem profecia, recebe a mocidade, recebe os homens de Deus, recebe as mulheres de Deus. Não tem bebedeira, não tem novedeira, não tem cena de prostituição, não tem cena de adultério, não tem homem com homem e não tem mulher com mulher, porque o Espírito de Deus é o costume do jardim do Éden, macho e fêmea os fez. Esse é o costume de Deus na terra, esse é o costume de Israel,
Esse é o costume de Cristo. Esse é o costume do Evangelho. Aleluia. Naquele dia, Deus permitiu os leões entrar, que era para o povo respeitar o costume do Deus da terra. Aleluia, aleluia, bendito é o Senhor. Aleluia, os leões estão invadindo as casas, os leões estão invadindo a terra. Aleluia, o leão do pecado, o leão do divórcio, o leão da droga, o leão da bebida, o leão do adultério, o leão da prostituição, o leão do câncer, o leão da depressão, o leão do vírus, o leão da bactéria, o leão das enfermidades incuráveis. Aleluia, está invadindo as casas, está invadindo as nações, está invadindo os povos, está invadindo as culturas. Aleluia, bendito seja o Senhor. Sabe por quê? Porque ninguém respeita mais Deus, ninguém respeita mais a doutrina.